Programa Atividade, chegando para mais uma edição. Estamos aí com o nosso programa no ar, 33 anos, uma satisfação muito grande, né? Pelo prestígio dos nossos telespectadores, dos nossos anunciantes. Eu tenho dito isso aqui diariamente. 33 anos não é pouca coisa, minha gente. Passamos aí por céus de brigadeiro e muitas tempestades para chegarmos até aqui em 2026, com 33 anos do Programa Atividade. Adiante vamos. Temos aí muitas novidades políticas no nosso país, econômicas não boas, né? Situações de Supremo Tribunal Federal também não boas, né? Porque os nossos ministros têm conduzido de maneira completamente distinta do que espera a comunidade brasileira, lamentavelmente. Então, nós temos vários vertentes que dirigem o Brasil. Hoje temos o governo federal, temos o governo jurídico, que é do Supremo Tribunal Federal, e, enfim, né, e a economia, e mais as situações de guerras, né, no ambiente global, que vem estourar também no bolso de todos nós brasileiros aqui também, e dificuldades no planeta, né? Muitos países vêm sofrendo violentamente com essa distorção de tantas guerras, tantas indisposições entre países, lamentavelmente. Vamos adiante. José Vilmar Govinaski, que temos aí um tema importante para começarmos a abordar no nosso programa? Olha, começaste com um tema importantíssimo, né? Que é essa balbúrdia que está acontecendo no Brasil, em muitos outros países, no mundo todo, em relação principalmente à questão lá do Irã. A gente soube, por exemplo, que a Inglaterra está entrando também nessa guerra, o que não é bom, porque ela está tomando um vulto de guerra mundial. Quer dizer, já tem Estados Unidos, a maior potência, já tem Israel, que começaram, né, no caso, esse ataque ao Irã. Agora entra a Inglaterra no meio. Entrando a Inglaterra no meio, já mexe também com a OTAN, porque a Europa vai ter que se definir. Né? E do outro lado, do lado lá da Rússia, do lado da China, principalmente, a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Mas, obviamente, que de simples espectadores não estão. Alguma coisa também deve estar sendo lá, algum tipo de tratativa, algum tipo de, enfim, né, de tomada de posição, né, não revelada, mas isso aí não está simplesmente inerte. Então, é uma situação bem delicada, uma situação gravíssima, uma situação perigosa para o mundo todo. Me preocupa a Inglaterra estar entrando na guerra, porque toma a dimensão de uma terceira guerra mundial. E aqui no nosso país, né, Silvas, a gente tem a política, né, a gente tem essa questão toda. Vorcaro está negociando aí a sua delação, ele não quer assumir o papel de delator, eu já disse isso. Ao mesmo tempo, ele também não quer ficar preso, ele quer fazer uma delação de tal sorte que ele consiga ficar em liberdade. Agora, para fazer uma delação com este peso, vão ter que alguns nomes vir à tona, né? E aí que mora o perigo. Do outro lado também tem a política aí das eleições que estão se avizinhando, vários candidatos já se apresentando, tanto a governador, quanto a senador, quanto a própria presidente da República, né? E, enfim, quer dizer, temos pano para muita manga. Não é fácil, não é tarefa fácil, muito complicado. Conosco também o Oscar Dávila, que frequenta o nosso programa aqui, com muita competência, médico veterinário, mas que acompanha outros temas também, né? O mundo está passando por um momento crucial, né, Oscar? Verdade, um momento de turbilhão, né? Na verdade, o que a gente vê acontecer aí, às vezes, ao longo de 5, 10 anos, é acontecendo em questão de meses, né? Coisas inimagináveis acontecendo que, às vezes, a gente pensa ali como que a história vai ser contada, né? Porque é um período tão curto aí, com tantas notícias e tantas notícias difíceis, né? Da gente poder metabolizar, né? Sem dúvida. No começo de ano aí, então... Sem dúvida. Uma tarefa complicada para todo brasileiro, né? Digerir essas dificuldades impostas, né? Porque tudo que acontece também no ambiente do planeta Terra, né, tem reflexões que vêm estourar aqui na hora do supermercado, né, minha gente? Na hora do combustível, como está acontecendo agora, né? Então, é uma situação dificílima, né? Mas que, como eu digo, acontece em outros países. O Brasil, no caso, não tem envolvimento nenhum,
a não ser a nossa política, né, do governo federal, enfim, do Itamaraty, que às vezes se envolve de maneira equivocada, absolutamente, mas que nós brasileiros pagamos por contas que não temos, não fizemos, tá ok? Muito bem. Vamos adiante, então, falando de Banrisul, tá, minha gente? Quem tem empresa sabe, mas sabe mesmo, tá bom? Olha aqui, algumas decisões não podem esperar. E é justamente nesses momentos que você pode contar com o Banrisul Giro Digital, uma solução de crédito parcelado para empresas que precisam de rapidez, praticidade e autonomia no dia a dia financeiro. Com o Giro e também o Giro Digital do Banrisul, sua empresa acessa crédito de forma simples, prática e 100% digital. A contratação é feita pelo aplicativo Banrisul ou Office Banking. Com recursos liberados rapidamente, pagamento em até 12 parcelas mensais. E é mais ainda, olha aqui, minha gente, muita previsibilidade. Mais controle e mais liberdade para você decidir quando e como usar o crédito no seu negócio. Banrisul Giro Digital. Crédito ágil para a sua empresa na hora que você precisar. É um negócio fantástico. Veja a mensagem do Banrisul. Rico baixou, brilhou. Rico baixou, bombou. Rico baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Muito bem, vamos adiante então. Falando agora, sabe de quem, minha gente? Vamos falar agora? Vamos falar aqui do Allgeier. O Allgeier é um negócio fantástico, né? A incorporadora Allgeier que estabelece para nós, com vista eterna para o Guaíba, exatamente o Vila Portal. Esse empreendimento da Allgeier é um modelo de empresa construtora, né, e incorporadora, que o Vila Portal, esse condomínio exclusivo ali na Vila Conceição, na Tristeza. O mais charmoso da cidade. Como eu digo, essa vista eterna para o Guaíba, você enxerga lá Eldorado do Sul, Guaíba e o próprio Guaíba, né? Mas aquela vegetação toda direta ali do próprio condomínio, até as margens do Guaíba, ou todo o estuário do Guaíba. Muito bem. No coração da Zona Sul, são 18 casas com arquitetônico de primeira qualidade e espetacular, né? Uma modernidade no arquitetônico, muita praticidade nessas casas desse condomínio, que são só 18. E corra se você quer um condomínio diferenciado, porque já foram vendidas mais da metade das unidades, tá bom? Veja aí a mensagem mostrando esse condomínio maravilhoso da Allgeier Incorporações. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem. Daqui nós vamos até, sabe onde? Até o Di Paolo. O Di Paolo, quando eu falo em Di Paolo, eu falo em Paulo Jeremia, né? Que é esse visionário, que é o presidente do grupo Di Paolo de Galetos, o melhor galeto do planeta. Olha aqui, minha gente, existem marcas que servem refeições. Existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Essa tradição também encontra o mar. Sim, o Di Paolo agora está com uma unidade linda, maravilhosa, em Torres. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. Então está aí o Di Paolo mostrando a qualidade, né, o sabor do melhor galeto do planeta. Muito bem. Eu não sei, mas está um pouquinho, eu não sei se a minha câmera, o monitor ali, eu não estou vendo com muita nitidez, meu irmão. Tem alguma coisa aí que não está fechando aí. Não sei o que que é. Eu não sei se a câmera está embaçada, a lente, tem alguma coisa. Ah, é só aqui? Só para mim aqui? Não, tudo bem. Então é só o nosso monitor. Muito bem. Eu quero falar aqui nós passamos agora, há poucos tempos, da enchente, mas nós estamos vivendo momentos de
muitas situações climáticas violentas, tufões, vendavais, temporais, granizo. E o que acontece? Os telhados das casas, por melhor que sejam confeccionados, construídos, eles sofrem muito. E aí você tem que fazer manutenção. E aí a coisa complica. Quem fazer a manutenção? Está aí, impermeabilizações Mantex. Fone, WhatsApp, 992562-441. Goteiros, infiltrações, calor e umidade, eles têm solução. Agora você tem que saber com quem vai fazer este reparo, esta manutenção, ou até estabelecer uma nova cobertura em cima de telhados, etc. e tal, para que você tenha a satisfação de investir e ter o retorno e solucionar o problema da sua residência. Telhados, terraços, tá? Tudo com aplicação de manta asfáltica, olha só. Telhados, terraços, piscinas, boxes de banheiro, poços, elevadores, limpeza de calhas, poços de luz, paredes, minha gente. Peça seu orçamento pelo 51, tá? 99256-2441 ou pelo 31310925. Visite o site, esse site aí vale a pena, tá? Depois eu vou até pedir amanhã para a gente botar esse site no monitor também. Visite o site, que é o www.bantexrs.com.br. Olha aqui, não dá para rasgar dinheiro. E eu vou dizer para vocês, eu passei por uma experiência muito ruim, contratei uma empresa que era de fundo de quintal, como se diz, porque ela fez um horror num telhado que eu precisava de uma manutenção e botei dinheiro fora, porque eu não fui avaliar, buscar informações, está compreendendo? O currículo da empresa, porque todo mundo na hora, está escrito na Kombi, no carro, eu sou o melhor. Agora, só vai saber se é o melhor depois, quando tiver o próximo vendaval no carro, no caso de uma renovação de infiltrações, de situações e de uma aplicação de manta asfáltica. Então, está aí a empresa que você pode usar, Mantex Impermeabilizações, tá bom? Isso aí. Meu amigo, Oscar, Oscar, eu tenho uma admiração muito grande, porque também nesse campo também eu sou obrigado a dizer, eu sei que talvez para ti, Oscar, não seja muito confortável aqui na bancada do programa, a gente falar, não estou falando dos seus colegas, mas tem clínicas e clínicas para pets, né, seus gatinhos, etc. e tal. Agora tem clínica que o sujeito entra, já se horroriza na entrada, né, com instalações, capricho, né, higienes, etc. e tal. Então também tem que saber quando você vai levar o seu pet, o seu gatinho, enfim, aonde e com qual o profissional. Tem que ver, tem que examinar currículo, né, informações. Eu cheguei no Oscar Dávila por informações de um cidadão que tinha 3 cães e que fez lá no Oscar Dávila, por exemplo, castrações. É um espetáculo, tudo, porque isso aí é uma responsabilidade. O pet hoje é um componente da família, né? Um familiar, né? Ele ocupa o lugar de filhos, né? Pela intimidade que esses bichinhos têm com as famílias, né? Hoje, não é uma moda de hoje, em todos os tempos, mas hoje muito mais, né? Eles convivem com a gente de maneira absolutamente íntima. E o cuidado com eles tem que ser singular, né? Não dá para brincar com qualquer distúrbio, né? Na saúde do seu pet, do seu gatinho. Então, olha aqui, ó. Oscar, meus cumprimentos pela tua clínica, que é exatamente o Armazém 4 Patas. O Armazém 4 Patas que fica ali na Domingos Crescêncio. Ali nós vamos chamar de bairro... Bairro Santana. Santana, bairro Santana. 675. Domingos Crescêncio, 675. Tá? O Armazém 4 Patas. O telefone... Nós vamos botar aí também na próxima vez que vier aqui, ou outros dias, vamos botar no nosso monitor, o gerador de caracteres, o 3307-4004. 3307-4004. Então, toda atividade que você tiver que fazer a manutenção da saúde dos seus bichinhos, seu pet, seu gatinho, por favor, Armazém 4 Passos. Eu ponho a palavra lá, garanto, né, que a qualidade do atendimento e a competência do médico veterinário Oscar Dávila. Oscar, eu já tive uma poodle que deu um baile numa época de Páscoa, que nós estamos chegando numa Páscoa. A criançada vacilou e ela comeu 4 ninhos de chocolate. Bom, ela só não morreu porque... Intoxicação. Meu Deus do céu, diarreia, tudo, vômitos, tudo. O bichinho
vai com tudo, né? Então, agora, chegando a esse momento de Páscoa, o pessoal tem que ter um cuidado extremo, né? Especialmente com as crianças, que ganham seus ninhos, seus chocolates, e daí vão soltando pela casa, pelo sofá, pelo chão, e o bichinho vai lá e não deixa por menos. Então, aproveitando o momento da Páscoa, explique para o nosso telespectador, Oscar Dávila, o que acontece se o pet comer chocolate, tiver uma intoxicação, qual é a medida, qual é o procedimento imediato? Exatamente, é uma questão de emergência veterinária, na verdade, porque os animais, os cães e gatos, eles não conseguem metabolizar algumas substâncias que presentes no chocolate. E interessante que quanto mais escuro e menos doce o chocolate, quanto mais amargo o chocolate é, mais teor de intoxicação pior é para o cão e gato. Sim. E a gente acaba tendo uma ideia, assim, e é muito comum em consultório me perguntarem, doutor, mas qual é a quantidade, né, que eu posso considerar o risco? Foi um quadradinho? Foi um bombom inteiro? Foi uma barra de chocolate? E eu sempre tenho essa resposta, depende. Porque cada animal tem uma quantidade de receptores. Exatamente. Vai ter um comportamento, vai ter uma... Exato. Como é que ele vai digerir um chocolate? Como é que vai se comportar no seu organismo? Exatamente. Ele pode desde se manifestar numa gastroenterite, alguma alteração ali. O ideal é não dar, né? O ideal. Exatamente. Cuidar. Porque tem uma tendência, principalmente cuidado com as crianças, né, com relação a isso, mas os adultos também. Às vezes a pessoa imagina, olha, é um agradinho, é um petisco, esse é o problema. O agradinho vira um veneno. Uma pequena quantidade que acaba se tornando ali, acaba tirando, né, toda aquela magia do encontro das famílias na Páscoa, às vezes com pessoas de fora. E até vou abrir um parênteses, não só chocolate, quando a gente pensar assim, no bacalhau, por exemplo, na uva passa, em outros componentes ali dos comes e bebes dessas celebrações. São nocivos. Aí, são nocivos. E pode acabar que a Páscoa ali, então os festejos de Páscoa vão acabar sendo onde? Num pronto-socorro veterinário para que o animal seja internado ali e corrigido, porque vômito, diarreia, tontura, alterações cardiovasculares... O bichinho pode morrer. Convulsão, isso pode ser fatal, inclusive. Então, a recomendação é, se aconteceu, não espera aquilo se prolongar, já leva logo para um atendimento veterinário para que possa Procure o recurso imediatamente. Procure o recurso antes de que o problema se agrave, porque às vezes a família tem a tendência de pensar, olha, eu vou monitorar e vou esperar para que, se acontecer alguma coisa... Não, percebeu que aconteceu um incidente, já vai logo, porque às vezes foi algum chocolate com a embalagem, inclusive, então, de repente, ele não vai fazer aquele efeito nocivo imediatamente, vai demorar algumas horas ainda para acontecer. E aí acaba, né, tornando esse momento da Páscoa aí um transtorno para as famílias. E, como bem disseste, né, sem dúvida. Os pets aí são parte das nossas famílias, né? Sem dúvida, eles são inseridos. Eu que o digo, eu tenho o Mozart, meu cachorrinho aí, olha, eu vou te contar, ele faz parte hoje, ele está integrado à família, né? Exato. Ele manda em casa, é uma barbaridade. Outro detalhe, em linhas gerais, independente desse momento de Páscoa, Oscar Dávila, quais os alimentos que devem ser proibidos para esses bichinhos? Porque a gente, com a intenção ali de fazer o agrado para o cachorrinho, está se fazendo a refeição e eles ficam na volta esperando, né, um vale-brinde. E a gente, às vezes, está condenando o bichinho aí a uma grande diarreia, uma grande situação, né, que ele vai padecer, vai sofrer, né, uma dor de barriga, enfim, vômitos, etc. Porque... Como é que se pode conscientizar aquele que ama o seu pet de evitar de fazer uma bondade que vai criar um grave problema para o bichinho? Exato. Os animais, eles têm normalmente ali a ração e a dieta deles mais balanceada. Então, eles não toleram muitos alimentos e muitos temperos presentes na nossa alimentação. Sim. Então, às vezes a gente pega, por exemplo, alimentos muito temperados com pimenta, com excesso de tomate, com excesso de sal, queijo. Tudo isso causa transtornos ali. Agora, uma pergunta recorrente, Oscar Dávila, é o seguinte: quando eu era menino, lá no Ipanema, que aquilo era um bosque, mas todos tinham 1, 2, 3 cachorros. E os cachorros, invariavelmente, comiam a nossa comida. Né? O que sobrava, não, mas não vai comer tudo, pô, aqui, né? A gurizada deixa, não quero mais. Né? Vai pro cachorro. Até, enfim, a sobra da comida boa, comida em condições, ia para os cães. Então, não tinha essa história de ração, não tinha, né? Esse é um tempo novo, absolutamente, de uma modernidade, vamos dizer, de uma evolução até científica. Mas como é que os cães absorviam aquilo ali e não haviam esses problemas? Um dos fatores é que a dieta, normalmente, que se tinha para esse tipo de caso era ali polenta, arroz, feijão, carnes.
e animais sem raça definida, né? Então, a maioria, a tendência, quando a gente olha ali 10 anos, 15 anos para trás, não era, por exemplo, assim, a gente não via praticamente Shih Tzu, Cocker... Sim, exatamente, os cachorros mais melindrosos. Exatamente, são raças mais sensíveis, são Sensíveis, raças mais... que não tem aquela... A gente sempre fala ali, por exemplo, o Poodle é um cachorro que é uma raça que vem aí de uma trajetória mais antiga, que normalmente quando a gente pensa ali numa raça específica, antes era ali o pastor alemão, cachorros grandes ali, e o Poodle. Mas a maioria dos cachorros eram cachorros sem raça definida, o SRD, como nós chamamos. E eram animais que, dois aspectos, eles viviam menos tempo, né? E ao mesmo tempo também eles ficavam no ambiente externo. Então, por exemplo, se ele tivesse 1 ou 2 ou 3 episódios de vômito durante o dia, ou tivesse algum episódio de diarreia, alguma coisa, nem se percebia, a família nem se flagrava do que tinha acontecido, porque aquele animal estava ali no pátio, solto, comia uma grama, nem se sabia exatamente o que aconteceu. Hoje, aquele animal ele está dentro da nossa casa, está em cima da nossa cama. Então, nós temos uma percepção muito maior do que acontece com eles, sem dúvida nenhuma. A distância era outra, né? Estava lá na casinha, lá na corrente, lá no fundo do quintal. Exatamente. E não se tinha também a questão diagnóstica, né? Antes, então, normalmente o animal, ele, quando ia visitar o veterinário, normalmente era ali praticamente para o procedimento de eutanásia, se chamava até sacrifício. É verdade, eutanásia. Tive que sacrificar o animal, né? Então, o contexto mudou muito. É verdade. Né? Então, a gente tem que ter isso, levar isso em consideração. Sem dúvida. Eu tenho uma pergunta de uma telespectadora sobre os tutores que estão substituindo a ração por cozinhar para seus pets, doutor Oscar. Sim, sem dúvida. Isso é uma tendência, nós já conversamos, inclusive, em outros momentos sobre isso. Isso é uma tendência para daqui 5, 10 anos, aí nós vamos trazer essa alimentação natural para os nossos cães e gatos. Então, é uma tendência que já, nos Estados Unidos e em outros lugares, já acontece, né, de ter essa alimentação. Sim, tem alimentos congelados, etc. Exatamente. Ficam no refrigerador, etc. E tal. E no Brasil mesmo já tem, eu tive, por exemplo, uma colega que o trabalho dela no curso do MBA que eu fiz na USP lá, era justamente uma empresa, né, desse tipo de porte. Só que nós temos uma questão que é capilaridade. Hoje no Brasil nós temos problemas, correios e outros problemas de logística. Então, se eu produzo determinada quantidade de produto aqui no Rio Grande do Sul, eu não consigo fazer esse produto chegar amanhã em São Paulo, no Recife, num país de uma dimensão como o nosso. Então, nós não temos essa potência logística, infelizmente ainda, né, para que essa capilaridade possa acontecer. E muitas famílias têm essa tendência de procurar cozinhar em casa, de oferecer essa dieta, mas eu sempre recomendo, procure auxílio, procure informações nutricionais para que você consiga fazer uma dieta balanceada, com carboidrato, proteína, todos os componentes necessários para que aquele animal tenha uma dieta balanceada. Né? É exatamente isso que a telespectadora está colocando. Tem a questão nutricional desses alimentos. A quantidade adequada depende do porte do animal. Exatamente. Depende do porte do animal, depende do estágio de vida do animal. Por exemplo, da raça do animal também, da raça do animal também. Então, por exemplo, nós pegamos um paciente ali acima de 7 anos, geriátrico, normalmente eu preciso adicionar mais condroitina, glicosamina, ômega, outros componentes ali, além da proteína, e a proteína também, porque a proteína basicamente é a carne, né? Como nós, por exemplo, calculamos a proteína que nós vamos ingerir quando a gente vai ao nutricionista, por exemplo, quando tem uma dieta mais controlada, a gente tem um cálculo de proteína que a gente vai comer. Olha, como X gramas de carne por dia, né? Separada entre as refeições, e com os animais a mesma coisa. Então, animais mais jovens, antes da castração, precisam de determinada quantidade de proteína, porque estão naquele boom de crescimento, e ao longo dos anos aquilo vai passou a castração, a atividade física diminui um pouquinho mais, essa quantidade de proteína vai reduzindo um pouquinho mais, porque tem fatores renais e outras coisas acontecendo. Olha, essa telespectadora, desculpa, imagina, doutor, está bem interessada, ela está assistindo pelo streaming, rsplay.tv.br, né? A TV streamer. Sim, streamer. E tem mais uma pergunta dela, doutor Oscar. A Vera Lúcia Centeno, lá de Camaquã. Sobre os tutores... Idade ideal de castração machos e fêmeas? Normalmente a partir de 6 meses de vida. Tá? Não tem uma regra com relação à idade. Né? Isso é muito individualizado dependendo de cada animal.
Tá? Então, por exemplo, a minha recomendação em consultório é normalmente esperar a partir de 6 meses, entre 6 e 8 meses de vida, a não ser que aconteça alguma outra situação em específica. Vou dar um exemplo. Tem uma família lá que tem um gato, por exemplo, e aquele gato não fica dentro de casa. Não conseguiram ter lá o pátio por algum motivo. A recomendação que se dá sempre é gatos dentro de casa sem acesso à rua. Mas aquela família chega e diz, olha, o meu gato sai e ele dá umas voltas. Então ele precisa ter um cuidado tanto vacinal quanto uma preocupação com relação à castração para evitar doenças e que ele se afaste muito da residência também. Então é um animal que vai ter indicação de se castrar antes. Um cachorro, por exemplo, ali, e tem a questão de peso também. Normalmente, abaixo de 2 quilos de peso, não se evita, né, realizar o procedimento de castração, a não ser que tenha alguma orientação específica ou algum desafio, né? Então, 6 meses de vida, a partir de 2 quilos, se for uma raça de porte pequeno, aí já é um período para começar a se fazer esse planejamento. Obrigado, Vera. Lúcia está assistindo pela rsplay.com.br, programa Atividade. Excelente. A nossa emissora aqui é incrível, né? A abrangência da nossa emissora, que abrange o estado do Rio Grande do Sul completamente por todas as suas plataformas, e mais a RS Play, o 524 da Claronet. Fantástico, uma imagem cinematográfica. E temos ainda agora o nosso titular, presidente da empresa, esteve me mostrando novos estúdios com telões que ninguém tem no Rio Grande do Sul. Nenhuma emissora. Quando eu digo nenhuma emissora, nenhuma. Nós temos já aqui dentro dos nossos estúdios já está. Aqui um estúdio está sendo montado, já temos aí esse monitor, o maior monitor do estado já está aqui dentro da emissora, tá bom? Muito bem. Mais uma pergunta para o nosso veterinário, Oscar Dávila, titular do Armazém Quatro Patas, ali na Domingos Crescêncio, 675, bairro Santana. O telefone é o 3307-4004, 3307-4004. Armazém Quatro Patas, o nome é muito sugestivo. Exames, o check-up dos animais, eles devem ser feitos com frequência. Quais os exames que não devem se abrir mão de maneira nenhuma? Porque a gente sabe, como na nossa atividade, né, da saúde humana, muita gente vai protelando, é o custo, não tem lá o plano de saúde, tem que entrar na fila, dependendo, enfim, até pagando, muitas vezes tem que entrar na fila, não é assim, não. Então, qual é o que tem que ser feito e de quanto em quanto tempo, e aqueles básicos, não digo básicos, aqueles que são indispensáveis? Exato, nós temos exames aí que, hoje em dia, a medicina veterinária se desenvolveu muito, né? Então, nós temos a grata satisfação de poder oferecer para o nosso cliente, para o nosso responsável aí em consultório, exames, né, com grande qualidade ali, com preços muito reduzidos em relação aos últimos anos, inclusive. Exames básicos: sangue, imagem e urina. Né? Com essas informações aí a gente já consegue ter um panorama daquele paciente. Claro que tudo começa com a avaliação física, né? Sempre em consultório que nós queremos entender ali qual é o estilo de vida daquele animal. Ele está com sobrepeso, está com redução de peso, tem apetite caprichoso, esse animal ele se exercita, não se exercita, ele tem uma vida social, ele passeia, não passeia. Com isso a gente consegue entender um pouquinho da história dele e focar em exames, porque o mais importante a gente pensar é que o check-up, na verdade, ele é uma foto daquele paciente no momento que a gente realizou aquele exame. Então, às vezes, os responsáveis têm uma tendência, às vezes, de pensar o seguinte: poxa, eu fiz uma bateria de exames e estava tudo bem, não precisava ter gastado. Não. Essas informações, esses dados... Pagou para ter a garantia que o animal está em ótimas condições de saúde. Eu tenho não dados... Não pode ficar no escuro. Exatamente. Eu tenho dados e tenho parâmetros daquele paciente ali que daqui a 3, 4 anos eu vou ver a evolução daquele paciente. Sem dúvida nenhuma. E quando acontece, às vezes, a gente chegar ali e ter uma determinada alteração, eu não sei quando começou, se eu não tenho histórico. É verdade. Então, quando chega, e é muito bom, inclusive, quando chega no consultório, chega aquele responsável e traz uma pasta. Chega aqui, traz uma pasta e ali tem a história daquele paciente. Eu consigo olhar os exames dele a partir de 1 ano, 3 anos. Tem todo o histórico, todo o histórico currículo de saúde dele. Então, eu vou olhar, por exemplo, lá um parâmetro renal daquele paciente. Ele
ele já tinha desde 1 ano, por exemplo, imagens de um rim normal, mas ele tinha ali parâmetros um pouquinho mais aumentados. Então, a gente tem uma tendência, inclusive, de olhar os nossos próprios exames, né? Quando a gente vai ao médico, a gente olha, será que aquela régua ali tá dentro da régua, tá tudo bem? Como é que foi a evolução? Nem sempre funciona assim, porque nós somos indivíduos, os animais também são. Então, a gente precisa entender a história daquele paciente para poder entender se aquele resultado está refletindo o que eu enxergo e o que eu estou avaliando na clínica. Mais uma pergunta que eu quero encaminhar, doutor Oscar, é sobre a questão do diabetes, né? Sim. É comum nos cães? É muito comum. Inclusive, estávamos hoje com um paciente lá em consultório, lá, fazendo curva glicêmica, né, acompanhamento de troca de insulina, né, porque nós temos, por exemplo, insulina regular, nós temos insulina NPH, nós temos glargina, nós temos diferentes tipos de insulina e nós temos reações metabólicas também que acontecem. Então, é um combinado de exames, né? Exame de sangue, exame de urina e avaliação da sensibilidade ou da resistência ou não da insulina para aquele paciente. Então, nós conseguimos aí um bom controle e pacientes aí vivendo aí 5, 7, às vezes 8 anos depois da descoberta do diagnóstico do diabetes mellitus com boa qualidade. Porque mais importante do que a gente pensar em prolongar a vida do nosso paciente, cão ou gato, é que ele tenha qualidade de vida. É o que a gente mais fala em consultório. Que o paciente tenha uma boa qualidade de vida, possa usufruir com a sua família, que é o que a gente mais deseja e quer proporcionar para eles, né? Oscar Dávila, médico veterinário, titular do Armazém Quatro Patas, ali na Domingos Crescêncio, 675-33, é o telefone 33-07-4004. Dependendo da intensidade da enfermidade do cão, pode haver internação lá na clínica? Pode haver internação, sim. Tá, então, a clínica funciona como um hospital também. Ela... Não é exatamente, mas ela tem esse recurso. Exatamente, ela tem uma clínica com internação, né? Nós não temos o serviço de recepcionar o paciente fora do horário do estabelecimento, nós temos o plantão, né, que vai ficar funcionando de acordo com a necessidade. Então, nós temos lá profissional sempre que vai ficar, um médico veterinário vai ficar responsável pela internação, mas ele não desce para consultório para receber novos pacientes durante a noite. Sim. Esses pacientes são recebidos, mas por uma questão logística e questão operacional de custo do nosso estabelecimento, que tem muitos hospitais veterinários que fazem essa atividade de receber o paciente. Mas eu acho mas nesse caso, eu acho que tem inclusive mais qualidade o atendimento, porque daí está ali o profissional, né, atende de imediato, vê o que tipo de segmento tem que dar, qual é a conduta para aquela patologia. Está focado. E o nosso perfil de internação normalmente era uma internação para estabilização pós-operatório. Então, ela é uma internação para evitar que, às vezes, aquele paciente tenha que ir para casa e voltar no dia seguinte para receber uma medicação intravenosa, ou seja, uma medicação via fluido, na corrente sanguínea. E, então, aquele paciente tem que ficar se deslocando numa situação que ele já não está confortável, né? Então, ele fica lá fazendo esse acompanhamento. No caso de castrações, faz, por exemplo, de manhã à tarde, pode levar o pé. Exatamente, são cirurgias eletivas, né? As castrações, as profilaxias dentárias, né? E alguns outros procedimentos, assim, de retirada de pequenos nódulos. São procedimentos que o paciente chega durante o dia, ele foi planejado, então é um procedimento eletivo. Ele chega de manhã e vai embora no final do dia. Outros casos, o paciente pode ficar, de repente ele não metabolizou bem a anestesia, ou ele precisa de uma assistência por mais tempo, e esse paciente fica ali conosco até o dia seguinte. Mas espetáculo. 99% dos casos o paciente é liberado no mesmo dia. Os cumprimentos aí ao nosso amigo médico veterinário Oscar Dávila. Os cumprimentos aí, porque as referências são as melhores lá do Armazém Quatro Patas. É um trabalho, não é, muito valorizado, muito prestigiado. Hoje a responsabilidade com o pet, com o gatinho, é uma coisa incrível, né? Porque hoje os tutores tratam esses bichinhos como membros da família. Exatamente. Então, quando chega, né, pedindo o auxílio do médico veterinário, é como se estivesse levando uma criança no pediatra. Sim. E nós temos questões também, nós temos desafios, né? Porque quando a gente pensa ali, por exemplo, na renda per capita, no poder aquisitivo do brasileiro hoje, ali, cerca de R$ 1.500, R$ 2.000, para praticamente metade da população brasileira, isso aí praticamente é utilizado, às vezes, num check-up básico,
né? Então a gente tem que considerar o volume de animais que nós temos no Brasil, e os médicos veterinários, eles sofrem de algo que é uma característica bem específica, que tem até nome para isso, que chama-se fadiga da compaixão, que é quando nós entendemos, nós recebemos um determinado caso, nós queremos oferecer e fazer algo para aquele paciente, mas aquela família às vezes não tem o recurso, né? E às vezes o estabelecimento também não consegue dar conta de oferecer gratuitamente. Contemplar, né? Exatamente, que nós não temos o SUS para os animais. Então, é um desafio muito grande que os meus colegas médicos veterinários enfrentam aí por todas essas regiões do Brasil. E a gente acompanha nos grupos aí o sofrimento dos colegas, às vezes, por se depararem com situações onde, às vezes, a família só tem o valor da consulta ali, né? E aquele animal sofrendo e precisando de assistência, né? Então, são desafios aí da nossa profissão que... é muito bela, tem muitas coisas maravilhosas, mas tem momentos aí, tem coisas que são só... complexos. Exatamente, são que tem que ter... De difícil solução. Tem que ter muita firmeza para encarar. Tudo bem, os cumprimentos aí ao Oscar Dávila, médico veterinário, titular do Armazém Quatro Patas. O telefone lá é o 3307-4004 e o endereço é Rua Domingos Crescêncio, 675. Ali no bairro Santana. Fácil acesso, fácil estacionamento, só coisa boa. Um atendimento singular, aliás, com a sua progenitora por ali também, fazendo o primeiro atendimento ali, a recepção da turma ali. Ela traz essa afetividade. É uma afetividade, uma senhora simpática, muito querida, muito bom. Tudo de bom lá na clínica. Vamos falar... Bom, domingo de Páscoa também, além do chocolate, que é um perigo para os cachorrinhos, tem um dia de muito churrasco nas famílias. E vão parar a carninha salgada e tal, lá para os pets em roda ali, abre o olho para não arrumar uma confusão no dia da Páscoa para o seu cachorrinho, enfim, tá? Olha aqui, Grupo Zafari, Hiper Zafari, Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, tudo de bom. E comprar uma carne para esse domingo agora, para um churrasco entre família, amigos convidados, é tudo... no Zafari, né? Porque lá sempre economizar é comprar bem. Olha aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai, sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. E o Sicredi, hein? O Sicredi é um negócio fantástico. O Sicredi, o sujeito é sócio. Você é uma pessoa sócio do banco. Né? No fim do ano, no fim do exercício, você é contemplado, né, com aquela parte que lhe compete, né, nos dividendos da rentabilidade do Grupo Sicredi, você cai na sua conta. É um negócio fantástico. Por isso que eu digo, somos, né, quem faz parte do Sicredi é um sócio, evidentemente. Olha aqui, minha gente, Páscoa é mais movimento para o seu negócio e com o Sicredi também é mais oportunidade. Com as máquinas de cartões do Sicredi, você vende com mais agilidade e facilidade nesta Páscoa. Olha só, a maquininha aceita pagamentos por Pix e aproximação e muito mais. E o melhor, você pode receber suas vendas em até um dia útil. Sabe lá o que é isso, Govinassi? Impressionante, né? Um dia útil já recebe de volta o valor das compras. Beleza. Se ainda não tem a sua, peça agora e aproveite o melhor desse período. Sicredi é ter com quem contar. Olha aí a mensagem do Sicredi. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, e agora vamos, né, saborear um suco Petri. A natureza está aqui. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. 33 anos na nossa bancada, nossos convidados, nossos comentaristas sempre degustando sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, água de coco, tudo 100% natural, sem adição de água, açúcares e sem conservantes. Como eu digo, é a bebida do ano inteiro. Sua sede pede melhor, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações.
Olha aqui, minha gente, também na Páscoa aí, chocolate, churrascada, aquela coisa toda, também precisa ter alguém para te dar uma mão na volta ali. E eu digo que aí bota Olina, essência de vida. É um negócio fantástico, né? Um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. Olina, essência de vida. A família Olina. Laboratório VESP, há mais de 100 anos produzindo Olina, essência de vida. E a TAP, né, minha gente? Transportes Aéreos Portugueses, faz essa maravilha. Leva você do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, até a Europa, descendo nos Irmãos de Lisboa. Então, Portugal, Europa. Aí você não quer ficar em Lisboa, Portugal, na Europa, nos países todos vizinhos, para qualquer destino do planeta, segue nas aeronaves de ultíssima geração da TAP Transportes Aéreos Portugueses. São os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Todos os cartões de crédito são muito bem-vindos, parcelamentos de pai para filho, tarifas civilizadas, é só coisa boa. Transportes Aéreos Portugueses, direto do Salgado Filho, em 11 horas, você desce na Europa, lá junto aos irmãos portugueses. É um negócio fantástico. É uma viagem espetacular. Né? Atendimento, luz, o cardápio é maravilhoso, né? Das refeições durante o voo, só coisa boa. Só diplomacia e aeronaves, como eu digo, de altíssima geração. Zé Vilmar Govinaski. Pois olha, a gente não pode deixar passar em branco o cenário político, né? Sabe, Silvas, eu tenho uma admiração muito grande pelo nosso governador Eduardo Leite. Sim. Um homem sempre de bom tom. Né? Ele é um jovem e um jovem que tem pretensão. Isso é muito bom. A pessoa tem que ter objetivo, né? Tem que ter ambição. E ele entrou na política com ambição. E aí deu esse problema todo lá, o imbróglio com o Kassab no PSD, que convidou ele para ir para o PSD, já com mais ou menos o cenário de que seria o candidato à presidência da República. Depois aí já colocou no mesmo quadro, né, o Ratinho Júnior, colocou o Caiado, enfim, né, e acabou optando pelo Caiado, saiu... Bom, enfim, toda essa história todo mundo já sabe, já conhece. E, claro, o nosso governador ficou frustrado, obviamente. O que acontece? Né? Ele agora está numa encruzilhada. Na verdade, ele diz que vai terminar o mandato, mas ainda tem uma vaga para concorrer ao Senado, no Rio Grande do Sul. Mas também tem uma outra coisa que aconteceu agora, nesse último dia, praticamente, que foi um abaixo-assinado, que foi um grupo de pessoas, lideradas até pelo Roberto Freire, liberada pelo Aníbal, né? Pelo Zé Aníbal, que é do PSTB, pelo Roberto Freire, que era presidente do Podemos, enfim, liberado por pessoas aí de grande influência e de grande conhecimento político, para trazer de volta ao PSDB o governador Eduardo Leite, para concorrer à presidência da República. Tem 4 dias, até dia 4 de abril. Exatamente, tá? É logo ali. Tá? Hoje é primeiro. Mas, e essa notícia não é 1º de abril. Não é 1º de abril, hoje é um perigo, né? É bom lembrar. Não estamos trazendo aqui 1º de abril. Então, eu fico imaginando o que passa pela cabeça do nosso governador, porque, na verdade, a gente vê hoje a polarização. Essa polarização, a gente tem cada um tem a sua posição, eu tenho minha posição. Tá? Eu tenho uma posição, minha posição está do lado, realmente, no campo do conservadorismo. Mas eu não sou extremista, eu não gosto de polarização. Polarização não faz bem para ninguém, só faz mal. Tá? A gente vê isso em tudo que é lugar. Mas seja de um lado, seja de outro, não interessa. Né? Agora, nós precisaríamos ter harmonização. Então, nesse caso, né, eu não sei o que está passando, qual vai ser a decisão do nosso governador, porque na política... Doutor Oscar, as decisões, né, são como nuvem passando, né? Exatamente. Uma hora está de um lado, outra hora está de uma forma, outra hora vem uma ventania e empurra para o outro lado, né? É assim que funciona. Isso é a política é muito, muito dinâmica, né? Mas eu não sei o que está passando pela cabeça do nosso governador, mas de fato, né, ele está sendo
ele está sendo realmente, né? Cercado. Exatamente. Ele está Assediado. assediado, né, politicamente, por figuras importantes. E ele, não é agravante, atenuante, evidentemente, ele não é do parlamento, ele é do executivo, ele já manifestou isso. Por isso que ele não quer o Senado. Tudo bem, Ele a manifestação dele, mas eu não concordo com a manifestação dele. Porque ele se comunica muito bem, ele comunica bem, ele tem boas ideias, eu acho que no parlamento ele faria um grande trabalho. grande trabalho. Não, e se projetava mais ainda, né? Também, né? Porque... É jovem, né? É jovem. Mas... Eu acho que ele tá, essa ambição dele aí vai... Não, do alto da... Vai florescer, mas... governador, não é jovem ainda, pô. Não, mas que ele vai ainda galgar ou ser candidato a presidente da República, eu não tenho dúvida. É que ele já andou dizendo o seguinte, né? Que ele vai sair, vai fazer como o Ratinho Júnior já disse que vai fazer. Vai para o setor privado. Né? Isso aí. Mas ele deve continuar na política. É lamentável, porque é um intelectual, é um político que, como se diz, não tem nenhum tipo, né, de dano no seu currículo. Não tem nenhuma mácula, né? Não é uma mácula, ele é extraordinário. Primeiro governador reeleito no Rio Grande do Sul, fez um trabalho extraordinário, né, nesses 2 mandatos. Ele está frustrando, talvez, o MDB, porque, segundo os seus adversários, que tem um adversário lá em Pelotas, parece que é um ex-prefeito também, que diz que ele ele às vezes diz coisas que ele não cumpre. Que ele teria dito que ia entregar o governo para o Gabriel. Né? E o Gabriel estava nessa expectativa, para se tornar mais conhecido ainda, né? Ter mais visibilidade. E ele disse agora que ele não vai entregar ao governo, vai se manter até o último dia, depois muda-se para São Paulo com o seu marido para residir lá, e o marido trabalha num laboratório farmacêutico e ele vai então para a iniciativa privada. O que é lamentável pela capacidade que tem o Eduardo Leite, né, de gestão, de visão, porque ele fez aqui no estado do Rio Grande do Sul. Olha, eu acompanho a política aqui no nosso estado, enfim, desde sempre. E o que o Eduardo Leite fez realmente, ele encanta. Ele é um sujeito disciplinado, ele enxerga muito, tem uma visão incrível, está compreendendo? Ele é muito organizado, determinado e realiza. Agora, esse desfecho aí realmente abalou um pouco a sua expectativa, né? Ele tinha uma convicção, diríamos assim, de que ele seria o ungido a ser o candidato. Aí foi optado lá, a opção foi pelo Caiado, porque já foi candidato à presidência, que já foi governador, já foi senador, não sei o quê. Mas e também talvez um nome com mais trânsito em Brasília também. É um nome, diríamos assim, mais conhecido, sem dúvida nenhuma. Esse é um desafio para, né, esses gestores públicos aí, na hora de escolher um candidato, na verdade, que ele tenha uma projeção, né? Porque ele consiga pontuar alguma coisa. Não querem errar, né? Exatamente. Não querem errar. Isso é um risco, né? São cálculos, são projeções, na verdade. Né? Daqui a pouco cai nas graças do público aí, do povo, e consegue pontuar bem. Né? Agora, uma coisa eu tenho certeza, o Eduardo Leite, se fosse o candidato, ele ia encantar em debates. Ele ia surpreender todos os adversários de colorações partidárias, de ideologias, né? De direita, de esquerda, porque ele, num debate, ele é extraordinário. Ele é fera. Agora, é interessante isso, porque, quem sou eu para falar das decisões de Gilberto Kassab, né? Raposa velha na política, o homem dos bastidores. Né? Agora, é interessante isso, Silvio, que tu colocas, porque, na minha concepção, para a direita foi ruim ter saído do páreo o Eduardo Leite e ter entrado mais um cara da direita, que vai tirar votos só da direita, ao passo que o Eduardo Leite, o Silvio colocou com muita propriedade, ele é uma pessoa que tiraria votos... Ele ia encantar. Tiraria votos da esquerda, bastante votos, né? E isso ajudaria, no caso, em termos da candidatura do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, ajudaria o Flávio Bolsonaro, ajudaria a direita. Então, eu não sei exatamente o que passa pela cabeça desses homens, né, que são os homens aí do jogo de xadrez, né? Mas na minha concepção, não tinha certeza, mas para mim, o escolhido, depois da saída do Ratinho Júnior, o escolhido seria justamente o Eduardo Leite, por causa desta
dessa posição que ele tinha mais tem. a linha do Ratinho, né? Exatamente. Vice-versa. Ele iria tirar votos da esquerda e com isso iria fortalecer justamente o Flávio Bolsonaro. Agora, porque o Ronaldo Caiado, o discurso dele é muito forte, ele é bom de discurso, mas só que o discurso dele é extremista. Entendeu? Então, nesse caso, é mais um da direita dividindo o voto da direita. Com a rejeição mais O que vem, atenuada. no meu ponto de vista, enfraqueceu o Flávio Bolsonaro. O Caiado diz o seguinte, a manifestação dele eu achei vazia. Vazia por quê? A primeira manifestação dele, vai o Caiado, a primeira coisa que eu faço sendo eleito é... Anistia pro Jair Messias pro Bolsonaro. Agora eu te pergunto, e o filho dele, não, sendo eleito, não vai fazer isso? Pô, então não disse nada com nada, né? Convenhamos, né? Se o filho, é evidente que o filho faria com mais velocidade que o próprio Caiado. Evidente. Lógico. Não seria o Ronaldo Caiado, que é o primeiro parente do Jair Bolsonaro, né? Nós temos aqui, não sei como é que o Oscar Dávila enxerga, no caso do Senado aqui, eu acho que nós temos uma vaga já preenchida pelo Marcel Van Hatten. Eu acho que esse rapaz aí é muito competente, é um cara que se posiciona forte lá na Câmara, tá? Ele merece essa vaga no Senado pela sua batalha, né? Ele é incansável, ele é um rapaz também, um cara limpa, tudo de bom. Agora, essa segunda vaga aí, nós temos muita gente para disputar, né? E mais uma vez, né, dividindo a direita, porque a esquerda vai concentrar ali, possivelmente, não sei como vai ser feita essa distribuição ali das candidaturas, mas tem a Manuela Dávila, que é forte, tem o Paulo Pimenta, que se tornou forte, quer dizer, e tem o próprio Edgar Preto, por exemplo, se a Juliana Brizola consolidar, e não for o Edgar Preto o vice da Juliana Brizola, tem o Edgar Preto também para essa vaga do Senado. Ok. São duas vagas. Ok. Agora... hoje eu considero uma. Exatamente. É uma vaga, na verdade, porque Marcelo... Uma tá liquidada. Essa aí já está garantida. Não tem dúvida nenhuma também disso. Tá? Agora, na direita já tem o Sanderson, já tem possivelmente aí, tem mais gente, eu não me lembro agora os nomes, mas tem mais gente já com essa vaga do Senado da direita. Então, e Senado é eleição majoritária, mas é uma eleição majoritária que não tem segundo turno, já mata no primeiro turno. Então, se considerar que a direita divida esses votos com vários candidatos, né, o que vai acontecer? A esquerda concentra os votos em um candidato, embora lance até dois, mas concentra em um. Tá? Então, estão eleitos os dois, Marcel Van Hatten de um lado e alguém da esquerda de outro lado. Isso aí é o que vai acontecer. A Manuela eu acho que vai fazer muito voto. Faz muito voto, sim. Faz muito voto, porque eu acho que a esquerda, independente de PT, PRD, PSOL, ela tem lastro com todos esses partidos. Está entendendo? Tem simpatia. Tem trânsito, empatia, né? tem trânsito. Tem trânsito. Então tem muita gente que vou votar no fulano, esse aí não vai ganhar, e manda o voto para a Manuela. Mas a pergunta é, será que ela vai conseguir esses votos aí no interior também? Porque a gente pensa muito, aqui a gente acompanha, né? Por exemplo, capital, região metropolitana, mas e o interior, né? Que o que essa tua advertência procede. Porque é outra visão de mundo, né? É outra visão com relação, que eu acho que daí o Van Hatten já tem mais, né, capilaridade. Tem capilaridade, sim, sem dúvida. E conseguiu desenvolver um bom trabalho e construir, como vocês bem falaram aí, eu acho que essa vaga aí já está definida, né? Mas... O Van Hatten tem consolidado no interior, na capital, em qualquer biboca por aí, ele tem voto. Né? Isso não Porque tem ele fala com o nenhuma. produtor rural, ele fala com o empresário. Exatamente. Ele fala com é muito articulado. Acho que isso é um diferencial aí que esse tipo, que eu acho que tem espaço, né? Que nós precisamos aí na... Eu estava buscando os outros nomes aqui que também são candidatos. Germano Rigoto se lançou. É candidato. Frederico Antunes, que foi justamente para o partido do PSD, o partido do Kassab, também é candidato. Está todo mundo louco para voltar. Com essa queda Mas aí já teria o lado do Frederico Antunes, por exemplo, assim, uma capilaridade boa no interior, mas aí já talvez não performe tão bem aqui, né? Então acho que
tem esses desafios aí. Né? A última vez que eu conversei com o Frederico, ele até falava em ser a candidatura a deputado federal. Depois me surpreende, porque mudando de partido e tal, é essa de ir para o Senado. Eu acho que o pessoal tem que revisar. A região do Frederico Antunes É a Uruguaiana. Oeste, Uruguaiana, lá, Alegrete, aquela exatamente. região. Ali É um doutor deputado de estadual Arroz, calejado, né? Eu acho que o caminho ideal dele seria, dentro desse quadro de candidatos... deputado federal, muito mais certo Eu do que gosto senador. muito do Frederico Antunes. Acho Não, é um bom parlamentar. Bom parlamentar, líder do governo aí também nesse período todo, é extraordinário, mas a gente tem que ser realista, né? Temos que ser realistas. Eu acho que dentro do elenco de candidatos que tem, não sobra voto para... Né? Para todo mundo assim, uma vaga só ainda, uma vaga. Uma vaga, exatamente. difícil. Né? E curioso que candidatos mais jovens, né, para o Senado, que normalmente uma função são aí, mais uma veteranos. tradição de normalmente ali procurar, né, candidatos ali que já foram governadores, que já foram... Com exceção né, do Rigoto, né? com Esse está exceção entrando exatamente, nessa... que daí já estaria mais num perfil, mas se afastou um pouquinho mais acho que daquela visão do eleitor, continua nos bastidores da política, né, como sempre, mas acho que na depois de percepção da governador, população... Depois da ele tem lá um laço muito grande em Caxias, naquela região serrana toda, né? Mas dos italianos, mas ele está muito tempo fora. Está fora há muito tempo. Isso aí exatamente. Isso aí faz com que o eleitor também já olhe com certa desconfiança. Até porque, está voltando para quê? Para ser senador? Para acabar a sua carreira política, seus 8 anos de mandato, entendeu? Com chave de ouro, ganhando, entendeu? Então tudo isso pesa. Ele vinha se desenvolvendo aí o seu trabalho como palestrante, etc. e tal, essas coisas ele vinha desenvolvendo ao longo do tempo, né? Representando entidades, etc. e tal. Mas é uma figura ilibada também, sem dúvida nenhuma. Político também de maior grandeza, sem dúvida sim. nenhuma. Foi um ótimo governador também. Muito bem. Oscar Dávila, vamos embora? Nosso programa chega ao fim. Sempre um prazer. Chegando aí em seguida, Alexandre Garcia, tá? 9 horas, 21 horas, termina o nosso programa. Alexandre Garcia chegando aí com seu comentário maravilhoso, espetacular. E de manhã, temos Boris Casoy ao vivo aqui na nossa emissora também. Olha só que elenco que nós temos aqui na nossa emissora, tá bom? Zé Vilmar, obrigado mais uma vez. Vamos embora. Eu que agradeço. Prazer e honra. Vamos embora. Então, amanhã, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.